Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem é de boa noite. Hoje nós vamos mudar um pouquinho de tema, né? Vimos o chokeball, um esporte tranquilo, né? Onde a maioria da vivência dele tem que ser prática, né? A teoria seria mais para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o esporte e origem, enfim, né? Lembrando que aquele esporte ele é adaptável, né? Nem porque vimos aquelas regras que seriam as mesmas pra gente na quadra. Então são esportes que nós temos que adaptar para nossa situação e realidade. Mudando um pouquinho de assunto, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre efeitos de treinamento físico, né? Isso tanto na parte fisiológica, morfológica e psicossociais. Além disso, a gente vai entrar em métodos de treino e treinos também para a população especial, que são as pessoas sedentárias, obesas, grávidas, crianças e adolescentes, que são vocês aí no caso, e grupos de risco, né, como o pessoal do diabetes, hipertensão, e sobrando até pro Covid aí, né, que com certeza voltará e a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado com eles ao retomar com os treinos. Então você pode ver que o tema é bem longo, eu vou dividir ele em partes, né? Então a gente vai falar só dos efeitos do treinamento físico, da parte fisiológica, morfológica e psicossociais. Tá na minha praia, adoro falar sobre isso, né? Então vamos lá. Então, o primeiro slide aí, ele vai falar o quê? Que a natureza e a magnitude das pessoas adaptativas, das respostas adaptativas ao treinamento, depende do quê? Da intensidade, duração de exercício, do tipo de exercício, da regularidade do treinamento e das características genéticas, né? Alimentação, sono e do nível anterior de atividades da pessoa. Então, toda vez que uma pessoa chega numa academia, a gente faz uma anamnese, ou seja, uma avaliação de quem é esse sujeito, quem é essa pessoa que está chegando para a gente. É, que tipo de treino eu vou passar para ela, né? Quanto tempo ela tem para treinar, né? Quais são os tipos de exercícios que é melhor para ela, a gente nunca sabe, né? Outra coisa que a gente tem que também investigar é qual a frequência que ela pretende frequentar a academia, porque tudo isso vai interferir, né, nesse período de adaptação. E característica genética é uma das coisas que mais pegam, porque ali a gente já consegue deixar bem claro para o cliente ou para o seu aluno quem ele é. Não adianta você chegar lá com uma ilusão achando que você vai sair igual a Graciane Barbosa ou igual o Felipe Franco, que, né, nós não vamos. Como a gente viu o ano anterior, naquele tema de padrões de beleza, cada corpo é um, né, a gente tem que aceitar aquilo que Deus nos deu. Então vocês veem que é muito complexo isso, né? Não é uma coisa tão simples e fácil de resolver e equacionar. Gosto muito dessa imagem, né? Até coloquei ali como um fator de aspecto importante, porque as características dos indivíduos ele vai responder muito o que o treino vai trazer para ela como, né, produto e objetivo. Como que essa pessoa vai evoluir? Então não adianta o Hector querer ter um corpo de endo, que é muito difícil. A característica dele é o que? Hector, ou seja, ele é esguio, né, a cintura dele é mais fina que geralmente que do endo, né, os membros inferiores e membros superiores geralmente têm a mesma proporção, né, eles têm membros bem longos, né? Às vezes pode ocorrer no caso das meninas do vôlei, repara, elas têm membros inferiores bem, né, longos e às vezes os membros superiores não tão extensos assim em questão de comprimento. O endo é o famoso engorda fácil, né, cara? Lembrando que o Hector ele tem uma dificuldade tremenda de engordar, é aquele cara que come de tudo, aquela menina que come de tudo, mas não engorda nem com coisa ruim. O endo é aquele cara que tem capacidade de engordar com facilidade, ou seja, ele cheirou carboidrato, ele está engordando, né? Come um pãozinho de manhã, para ele é um desespero, ele acaba engordando muito fácil. E o meso, cara, o meso é aquele abençoado por Deus, né? Deus aponta para ele, fala: "Você é o cara, você pode tudo lá embaixo". Ou seja, tudo que o cara come não dá nada e tudo que eu dou para ele de exercício dá certo. É impressionante como eles conseguem se desenvolver fisicamente muito mais fácil que esse sujeito aqui e que esse sujeito que está aqui. É, isso tanto para homens e como para mulheres, como eu coloquei aqui na foto aqui. Entender um pouquinho dos efeitos morfológicos, fisiológicos e psicossociais
demanda um pouquinho de tempo, né? Eu vou tentar ser sucinto aqui com vocês, não complicar muito a vida, evitando até termos, né, muito técnicos, para não deixar a coisa mais difícil. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou pedir para vocês ligarem, ligarem não, mandar mensagem para mim, mas se quiser ligar também pode ligar, porque o tema ele é bem complexo. Eu vou tentar não usar termos técnicos, mas é quase que impossível. A gente acaba falando uma coisa ou outra, mas qualquer dúvida, já sabem, né? Podem procurar. Antes, só um resuminho do que é musculação, né? Ou treinamento de força. Toda vez quando você entra numa academia e nunca treinou, as primeiras adaptações elas são neurais, ou seja, não é muscular, não é dos tendões. Primeiro é neural, ou seja, o músculo ele só é acionado através do que? Do sistema nervoso. Então ele recebe um estímulo, né, de fora, o sistema nervoso ele é ativado e vai disparar para o sistema locomotor nosso que está ligado com os nossos músculos. Nossos músculos vão contrair de acordo com a mecânica do exercício que eu estou fazendo. Então, os primeiros ganhos de força para um iniciante aí de musculação, ele é sempre neural. Né? Um moleque treina lá na segunda semana, ele acha que já está do tamanho do Arnold Schwarzenegger, mas não. Só aumentou, né, a força dele, né? Mas o tamanho do músculo não alterou nada. Por mais que ele saia com um aspecto de gigante, que na verdade é sangue que está acumulado ali dentro da musculatura, não houve ali um ganho de massa muscular nessas primeiras semanas aí. Então tem todo um processo, né? E aí a gente tem alguns termos, que nem coordenação intramuscular, então é o aumento das unidades musculares deles, tudo isso vai acontecer no começo. Depois a coordenação intermuscular, que a gente vai melhorar a coordenação dele durante a execução do exercício. Por isso que as primeiras semanas são fundamentais, para a gente poder dar técnica para esse aluno, para depois ele ir para um termo, né, mais específico, colocando exercícios mais complexos, para ele aumentar a força e também o volume muscular dele. E a cocontração, que é quando o músculo ativa, quando o sistema nervoso ativa dois músculos ao mesmo tempo, né? Então nós temos vários grupos musculares, então isso leva um tempo para a gente começar a atingi-los, começar a ativar eles. Tudo isso depende de uma boa adaptação neural. Por isso que respeitar essa etapa é fundamental. Então respeite o professor que ele está passando, porque ele sabe dessas adaptações. Então é fundamental você entender isso. Vamos falar um pouquinho dos efeitos morfológicos. Ele mesmo é. Vamos falar um pouquinho dos efeitos morfológicos. O efeito morfológico ele é provocado pela hipertrofia, que possui dois tipos. O primeiro é provocado pelo aumento do tamanho do músculo e número das miofibrilas. E o outro tipo da hipertrofia sarcoplasmática, ou seja, é miofibrilar versus sarcoplasmático. Professor, qual que é o que é isso? Né? O que significa isso, professor? Me ajuda, pelo amor de Deus. É o que eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou mostrar uma imagem aqui legal aqui, ó. Tá vendo? Então isso aqui que envolve o pedaço do meu músculo é miofibrilar, né? E tudo isso que está aqui dentro são miofibrilas. Ou seja, um cara que é iniciante, ele tem essa estrutura bonitinha aqui, ó, preservada. Nas primeiras semanas de treino, o que é o aumento dele? Isso aqui, ó, as miofibrilas. Então há um aumento, desculpa, eu tenho um aumento do sarcômero dele, né? Que é o sarcoplasmático, ou seja, o sarcoplasma dele aumenta de tamanho, né, de acordo com as semanas iniciais de treino, deixando, né, um pouquinho mais adaptado, maior, ele se enche de líquido, então não é volume muscular que está ganhando, né? Então é volume sarcoplasmático. Já a miofibrilar são esses feixes pequenininhos que estão vendo dentro do sarcômero aqui, do sarcoplasma, né? Ou sarcômero. E essas unidades motoras é muito comum, né? Em grande quantidade nos atletas mais experientes. Então, quanto mais miofibrilas eu tiver dentro do meu músculo, da minha estrutura celular muscular, maior será o meu músculo. Né? Como que eu vou aumentar isso sem antes aumentar isso? Não tem como. Então, primeiro, eu aumento isso, né, sarcoplasmático, para depois aumentar o número de unidades de miofibrilas, ou miofibrilar.
Então, isso vai variar no quê? No estímulo. Então, tudo isso serve para o quê? Para aumentar meu tamanho do músculo. Então, eu tenho que variar estímulo muscular, eu tenho que avaliar metodologia, frequência, intensidade. Tem diversos, né, setores aí que eu tenho que administrar junto com o meu aluno para aumentar a massa muscular dele. Então, é um processo que não é tão fácil, não é tão simples, leva um tempo. Por isso não é o que tomar, o que comer, e sim treinar certo primeiro, para depois a gente pensar em outros fatores, né? As miofibrilas que vocês estão vendo aqui dentro aqui, elas que contraem, tá? Não é o sarcoplasmático. O sarcoplasmático é tudo que vai envolver, né, as miofibrilas. Né? E as duas aumentam de tamanho conforme vai passando o treino. Então isso é o efeito morfológico durante o treino de musculação. Né? Aproveitando, vamos recapitular aqui, né, o corpo humano. Acho que, não sei se vocês tiveram contato na ciência ou na biologia, mas vamos passar alguns músculos aqui para ver se vocês lembram. Né? Então aqui no pescoço a gente tem um músculo chamado sternum, né, clidomastóide. A gente tem o peitoral maior aqui. Nós temos o deltoide aqui, parte anterior. A gente tem um músculo que todo mundo adora, que é o serrátil, né? Principalmente o pessoal que anda de regata aí, né? Esses músculos saltados são bonitos. Na frente a gente tem um bíceps aqui, lembrando que essa vista anatômica ela é uma vista anterior, por quê? Porque as palmas da mão estão para frente, então a gente tem a vista anterior e a vista posterior, tá? Eu tô falando os principais aí, tá? Aqui a gente tem um reto abdominal, né? O tal do abdômen, né? Os retos estão aqui, os oblíquos estão aqui externos, os oblíquos internos estão aqui. O adutor da coxa, como vocês podem ver, tá aqui. Esse aqui, ó, é um músculo chamado sartório, é um dos músculos mais extensos que a gente tem. Por quê? Porque ele tem inserção aqui no quadril, ó, e onde ele vai terminar? Lá no joelho. Então tem muita lesão de sartório em futebol. Né? Outro músculo que dá para destacar aqui são os quadríceps, né? Que são a parte da frente da nossa coxa. E pegando na parte posterior, a gente tem um músculo aqui, o grande dorsal. A gente tem o glúteo aqui. A gente tem um músculo chamado tríceps aqui. Esse músculo aqui do meio, que tem dos dois lados, nós chamamos ele de trapézio. Temos também a parte do deltóide posterior, como a gente tem um deltóide anterior, a gente tem um deltóide posterior. Aqui um pouco mais abaixo nós temos também o gastrocnêmio. Então, ou seja, aquela imagem que vocês viram aqui, ó, desculpa, que é isso aqui, que é essa imagem aqui, ó, da estrutura celular, nada mais é que um pedaço disso tudo que você está vendo. Então a gente pegou uma estrutura, né? E dessa estrutura a gente foi pegando, abrindo, ó, músculo total. Aí pegamos só um fascículo dele, ele é recoberto por uma camada chamada endomísio. E daqui a gente tirou o sarcoplasma e as miofibrilas, que são esses negocinhos pequenininhos aqui dentro, aqui, entendeu? Complexo, né? Eu tenho certeza que vocês vão pegar fácil, não é tão difícil assim não. Falei do morfológico, então todos aqueles efeitos que eu falei para vocês são efeitos morfológicos, são aqueles efeitos que vão acontecer durante, né, a fase do treino, você que está começando a treinar agora. E também nós temos os efeitos fisiológicos, né, que são um pouquinho mais complicados. Então os treinamentos esportivos produzem alterações fisiológicas com quase todos os sistemas do nosso corpo, particularmente dentro dos músculos esqueléticos e do sistema cardiorrespiratório. Então, nós temos o sistema esquelético, né, que são os nossos músculos, são os nossos ossos, tem um sistema cardiorrespiratório, que é o que? O nosso coração, o nosso pulmão. Né? E as alterações que resultam do treino são influenciadas pela frequência, duração e, particularmente, pela intensidade do programa de treino e pela hereditariedade. A mesma forma lá dos efeitos morfológicos, os efeitos fisiológicos também vai depender muito do que? Da forma como eu treino. Né? Se eu sou iniciante, se eu sou avançado, se eu sou intermediário, tudo isso vai interferir. E as especificidades do treino, do exercício, comportam duas amplas bases fisiológicas, ou seja, metabólico ou neuromuscular. Então assim, eu tenho dois tipos de treino. Ou eu treino
metabolicamente, ou seja, que é aquele treino um pouquinho mais extenso, que tem corridas, que tem pedaladas junto com musculação, grandes números de repetições, ou eu tenho um treino mais neuromuscular, que é um treino mais voltado para musculação mesmo, aquele treino um pouco mais curto, repetições curtas para treinar força. Esses são os efeitos fisiológicos que nós temos. Aí dentro dos efeitos fisiológicos eu tenho algumas alterações bioquímicas. Que são alterações bioquímicas, professor? As alterações bioquímicas é tudo que envolve o nosso sistema circulatório e respiratório durante o treino. Isso não envolve só a respiração e a nossa circulação. Ou seja, a gente vai respirar um pouquinho mais ofegante, nossa corrente sanguínea vai aumentar, por quê? Porque os nossos músculos estão sendo recrutados e vai precisar de oxigênio. Então, isso aumenta a circulação de sangue no nosso corpo, como também de água e passagem de oxigênio também. A pressão arterial nossa sobe, óbvio, porque a frequência cardíaca vai subir. E o processo de calor, por quê? Porque a gente vai suar, né? Nossa máquina vai entrar em processo de trabalho, então a gente vai suar mesmo. Além das alterações bioquímicas dentro do processo fisiológico, eu vou ter também as alterações aeróbicas, né? Ou seja, eu aumento a minha mioglobina. A mioglobina ela é o acúmulo de oxigênio dentro do músculo. Então quem leva tudo isso é o nosso sangue. A gente tem muita mioglobina no sangue. Quem treina principalmente, porque a gente vai precisar de oxigênio. Sem oxigênio, a gente vai morrer durante a execução do exercício. Quando eu falo morrer, o quê? Cansar. A gente não vai passar ou chegar perto do número de repetições que foi pedida, dependendo do tipo de treino. Junto com isso, eu tenho uma maior oxidação dos carboidratos. Isso é legal e positivo. Por quê? Eu posso comer mais carboidratos. Eba, que bom. Porque eu vou oxidar mais. O que acontece aí no caso? CO2 é dióxido de carbono, né? E H2O, vocês sabem que é oxigênio. Eu preciso o quê? Captar CO2, fazer a troca gasosa para queima de carboidrato. Então eu aumento essa capacidade através do processo fisiológico. Tudo isso para gerar ATP, que é o nosso, que é o nosso produto para gerar mais energia e aumento do nosso VO2 máximo também. O VO2 máximo é o produto final. Né? Então, quanto maior quanto maior seu VO2 máximo, maior a sua capacidade de treino. Então você vai pegar grandes atletas, eles têm um VO2 assim, acima da média. Eu vou ver se eu procuro um link aqui pra gente tentar fazer uma avaliação de VO2. Eu acho que dá pra fazer sim da casa de vocês, pra gente testar. Só para matar a curiosidade aí de vocês. E junto com a maior oxidação de carboidratos, eu também tenho uma maior oxidação de gorduras. E aí é melhor ainda, né, gente? Imagina, eu poder queimar gordura, né, durante a atividade física. Ou seja, no mesmo processo que acontece com o carboidrato, onde eu capto lá o CO2 para fazer a troca de gasosa pelo O2, há também uma desintegração de gordura, né? E essa gordura é tão boa porque ela serve também como fonte principal para fazer atividade física, ou seja, é como se ele fosse um combustível para uma atividade de longa duração. Não sei se vocês já ouviram falar em treino em jejum, essas coisas do tipo, né? Basicamente é isso. Quando eu treino em jejum, praticamente eu vou ter gordura dentro do meu organismo. E aí há uma grande controvérsia, muita briga na área por conta disso. Tem muitos estudos que vão falar que sim, muitos estudos vão falar que não, que o treino em jejum é bom ou ruim. Então tem muitos estudos aí que, que vai apresentar essas divergências de um lado e de outro, trazendo para si o que de final traz, né? Então os estudos são também às vezes muito inconclusivos também, né? E quem tiver curiosidade eu passo esses estudos, é só pedir que eu passe porque eu tenho alguns aqui no e-mail aqui. E além do efeito morfológico e fisiológico, como nós já falamos, nós temos o efeito psicossocial. O que são os efeitos psicossocial? Nada mais são do que melhora da nossa capacidade de trabalho, então com o treino eu consigo isso, né, me concentrar melhor. Melhora da imagem, né, nossa, ou seja, minha visão de espelho melhora, né, consigo ficar mais animado, consigo reduzir até ansiedade e depressão, né, melhora da sensação do bem-estar e melhora do apetite e ritmo de sono. Então tudo isso é legal, né, nesses efeitos psicossociais. E é isso, galera. Eu não vou me estender mais do que isso, né?
Tem um textinho aqui no final que eu gosto muito. A próxima parte seria musculação, mas aí vai ficar para uma próxima aula. A gente vai fazer uma atividade voltada para isso ainda. Para concluir, é fácil de observar que o objetivo de 95% da população que ingressa num programa de treino é reduzir a massa gordurosa e aumentar a massa muscular. Porém, 99% dessas pessoas não possuem conhecimento a respeito do mecanismo fisiológico, morfológico e psicossocial. E o que se faz necessário para proporcionar as mudanças que desejam. Aliado à desinformação geral da população, temos fatores agravantes nesse processo de desinformação. As redes sociais e profissionais sem éticas e propagandas apelativas levam as pessoas a consumirem serviços e produtos que oferecem resultados rápidos, fáceis, como promessas milagrosas. Ou seja, se você tem uma base, pelo menos disso tudo que eu falei para vocês, que é muita coisa, não dá para resumir em 20 minutos, ou uma aula, ou 2 aulas, é um processo muito longo, né? Mas é o principal para que vocês não caiam em certas jogadas aí da mídia, né? Com propagandas falsas, né? Chegando até a apelar até para que vocês entrem em programas de treino ou adquiram produtos, né? Prometendo dar aquele corpo para vocês X ou Y. Para vocês que estão começando a treinar agora, tenha paciência, né? Não é fácil, né? Primeiro você precisa fazer uma adaptação neural, como eu falei para vocês. Depois precisa fazer uma adaptação morfológica de tudo que você está treinando. Depois tem as adaptações fisiológicas. E depois, por final, nós temos as adaptações psicossociais. Os três fatores, eles, né, estão dentro do processo de adaptação. Isso leva em torno de 3 meses aí para a gente começar a ver um resultado legal. A gente só vai introduzir suplemento alimentar quando a gente começa a verificar que a pessoa não começa a ter mais resultado manipulando esses fatores que eu falei para vocês. Claro que tem fatores que são naturais, como os efeitos morfológicos, né, que vai envolver a nossa adaptação neural, e os efeitos fisiológicos. Já os efeitos psicossociais depende muito também da pessoa, também de como ela está mentalmente, como é que ela está socialmente. Então tudo isso vai interferir durante o processo de treino. Mas uma vez que vocês têm a base nisso, gente, é fundamental para que vocês não caiam nessas pegadinhas que às vezes podem custar caro. Costumo falar que o corpo humano ele é uma máquina, né? E uma máquina nova, ela precisa rodar, né? Que é o caso de vocês. Precisa rodar, precisa passar por, né, por fases, por etapas. Já aquele corpo que é uma máquina, né, que é velha de treino, já treinou, ela requer outros olhares. Então, geralmente aquela pessoa que já treina e já é mais experiente, ela vai chegar em você na academia, tipo, né, falando isso, aquilo, ó, isso é bom pra mim, mas é bom pra ele, não é bom pra você que tá começando agora. Então, respeitar essas fases é fundamental. Então, eu espero ter atingido vocês com essa importância. Espero que tenha surgido dúvida, gente, porque esse tema é complexo, sim, né? Tentei facilitar e trazer da melhor forma possível para vocês, para não dificultar. E aí vocês mandem as dúvidas para mim conforme forem surgindo, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima aula.